A segunda-feira do Internacional não foi um dia comum. Além da reapresentação que aconteceu no CT Parque Gigante, depois da vitória sobre a equipe do Santos, o Mano Menezes começou já a definir o time que vai enfrentar o Flamengo. Mas a grande bomba aconteceu na parte da tarde, com a saída de Paulo Autuori do cargo de diretor técnico, já que ele vai assumir o cargo de treinador no Atlético Nacional de Medellín. Uma saída que, obviamente, gerou repercussões na direção do Internacional e mudanças de rota, pensando no planejamento para a próxima temporada. Em paralelo a isso, Taison vive um drama pessoal e se afastou do treinamento desta segunda-feira, podendo até ficar de fora da viagem para o Rio de Janeiro no meio desta semana. E o Palmeiras venceu mais um jogo. De novo, distanciando bastante a chance do Inter de se aproximar da conquista pelo título. Esse é o Diário do Inter KTO de segunda-feira, 3 de outubro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo desta segunda-feira. E eu começo falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que teve como principal destaque, como principal novidade, um papo que o Mano teve com os repórteres que estavam no CT. E nesse papo, o Mano Menezes indicou que Lisieiro deverá ser o titular na partida contra o Flamengo, já que o Gabriel está fora por um grande período, o Johnny está suspenso para esse jogo. O Matheus Dias, que poderia ser uma possibilidade, está descartado. Não vai ser o momento, um jogo contra o Flamengo no Maracanã, para tu estrear um jovem como o Matheus Dias. A ideia deve ser mais segura, deve ser com o Lisieiro mesmo no setor do meio campo. E aí o time ele já vai se desenhando, a gente já falou aqui sobre a presença do Kehler como titular no gol, o Bustos, Mercado, Vitão, René, Lisieiro, Edenilson, Depena, Maurício, Pedro Henrique e Alemão. Esse deve ser o time do Inter para encarar o Flamengo nessa quarta-feira às 9h30 da noite pelo Campeonato Brasileiro. Um outro destaque do treinamento é a ausência do Taison, tá? E assim, a gente soube o que aconteceu com o Taison e a gente já sabe de um problema pessoal que o Taison vem tendo há algum tempo. O próprio Taison já falou abertamente sobre isso. E agora a situação ela teve um tom mais grave, ela deu uma agravada, o que fez com que o Taison precisasse se deslocar de Porto Alegre para Pelotas. E por conta desse problema pessoal, o Taison ficou de fora do treinamento dessa segunda-feira. Ele falou abertamente no Instagram sobre o problema pessoal que ele está vivendo, mas, cara, não cabe a mim falar sobre o assunto, tá? Deixa pro Taison, porque é uma particularidade dele, uma situação dele. Mas é um problema sério, é um problema grave. E que pode tirar o Taison da quarta-feira contra a equipe do Flamengo, tá? Ele não treinou na segunda-feira, não sei se ele vai treinar nessa terça-feira, existe a possibilidade de que não. E aí, se ele não treinar terça-feira também, não viaja para o Rio de Janeiro, é uma possibilidade. Ele está cuidando desses problemas particulares dele em Pelotas, e a gente já manda aqui, enfim, toda a solidariedade ao Taison pela situação dele e esperamos que tudo se resolva da melhor forma possível, o mais rápido possível para a família toda do jogador, tá? Então o Taison é uma possibilidade de desfalque para enfrentar o Flamengo em razão dessa situação particular. Mas a principal notícia do dia, ela esteve no treinamento e se viu ela no treinamento, mas não se sabia que ela era a grande notícia. Eu falo do Paulo Autuori, que pela manhã estava normalmente no CT Parque Gigante, fazendo o seu trabalho. E à tarde não é mais diretor técnico do Inter, porque ele aceitou uma proposta de técnico do Atlético Nacional de Medellín. Ele vai ser treinador do Atlético Nacional de Medellín. Eu gravei um vídeo contando a linha do tempo, do que aconteceu, da proposta do Autuori que comunicou isso a alguns dirigentes do Internacional, a publicação do clube colombiano, que pegou muitos dirigentes de surpresa, tá? E o bastidor dessa negociação entre Autuori e Atlético Nacional, que tirou o Autuori do comando técnico do Internacional, do comando da direção técnica do Internacional. É só clicar nesse link aqui para assistir. O presidente Alessandro Barcelos se manifestou, tá? Logo depois
que o Inter oficializou a saída do Paulo Autuori e oficializou a saída do Paulo Autuori só depois que o Atlético Nacional de Medellín oficializou a ida do Autuori para o Atlético Nacional de Medellín. Então, o clube colombiano apressou um pouco a situação, tá? O presidente se manifestou tentando tranquilizar o torcedor em relação aos processos, que os processos eles serão, não terão prejuízo, falando da profissionalização do Departamento de Futebol do Internacional e falando mais em âmbitos gerais, é claro, era isso que a gente esperava do presidente Alessandro Barcelos, que deve se manifestar com uma maior clareza, respondendo algumas perguntas nessa terça-feira, e a gente aguarda também essa movimentação do presidente Alessandro Barcelos, tá? Lá no Atlético Nacional de Medellín, o Paulo Autuori, e aí pra gente até entender o movimento do treinador, por que ele sai da direção técnica do Inter e vai lá para Medellín, o Paulo Autuori vai ter muitos poderes lá em Medellín. Ele foi escolhido pela direção do clube colombiano, que é um dos maiores clubes do país, um dos maiores clubes da Colômbia, para tocar um projeto de reformulação em tudo, inclusive nas categorias de base. Hoje a gente conversou na Atualidades Esportivas segunda edição com o Eduardo Sanches, que é repórter da Rádio Medellín, da Colômbia. E o Eduardo contava pra gente que, cara, o Paulo Autuori vai comandar tudo. Desde a direção, ele vai comandar todo o departamento de futebol e será o técnico à beira do campo. O que o Paulo Autuori falar será feito. Essa expressão utilizada, então, é um projeto maior, tá? Em termos de poderes para o treinador, que vai ter essa responsabilidade lá no Nacional de Medellín. Em um ano, ele pediu demissão de 3 times, né? Em menos de um ano. Atlético Paranaense, Goiás e agora o Internacional. É o Paulo Autuori que não conseguiu engatar longos trabalhos ao longo desse ano de 2022. O Inter vai buscar o novo diretor técnico. E eu tive essa confirmação ao longo do dia de hoje, tá? Existem nomes que já começam a circular, obviamente. Amanhã eu devo gravar um vídeo especificando quais os nomes, quais as condições. O Inter já tem alguns favoritos e eu vou explicar isso em um vídeo nessa terça-feira. Mas eu posso garantir para vocês, o Inter já está procurando um novo diretor técnico. Hoje o dia foi de readequar as funções do Paulo Autuori, de redistribuir as funções do Paulo Autuori lá no CT Parque Gigante, enquanto ele saiu, readequar os processos, mas o Inter vai buscar um cara para essa posição, tá? Para fechar, senhores, a gente teve no encerramento da rodada do Campeonato Brasileiro o Palmeiras enfrentando a equipe do Botafogo. E era um jogo que interessava o Internacional, a gente falou sobre isso, principalmente pelo fato de que se o Palmeiras perdesse, o Inter ficaria a 7 pontos do líder Palmeiras, a distância seria menor do que já esteve. E a gente poderia dizer aqui, está acontecendo, mas o Palmeiras ganhou. 3-1 em cima do Botafogo, é impressionante esse time do Abel Ferreira, uma máquina de ganhar, ganha e ganha, e está se encaminhando para o título brasileiro, o Inter brigando pelo vice-campeonato, pelo vice-título, mas o Palmeiras deverá ser o campeão brasileiro, impressionante como não oscila a equipe do Abel Ferreira. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Vou dar uma dica boa para vocês, tá? Lá na KTO tem as odds para Juventude e Corinthians. Jogo dessa terça-feira, às 9h30 da noite. E a odd do Corinthians está pagando 2,22. Vocês viram a draga que está o time do Juventude? Vale a pena apostar no Corinthians. Joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!